Muito obrigado, senadora, e saudando a senadora Ana Rita, saudo a toda a mesa aqui presente e aos demais companheiros e companheiras nesta audiência pública, que é importante e tem um significado especial para os nossos povos indígenas e para as populações negras neste momento. Com certeza, é importante também, aqui eu trago a palavra do movimento ecumênico através do FEACT, que é o Fórum Ecumênico Fórum Ecumênico Brasil e ACT. E nós, no Fórum Ecumênico, nós temos destacado a importância de refletir sobre a questão de desenvolvimento. E aqui recordo a carta enviada pelo Conselho Mundial de Igrejas, a Carta sobre Segurança Humana na América Latina, que foi emitida pelo Conselho Mundial de Igrejas, foi distribuída este ano, e nesta carta há uma referência específica sobre o Brasil, no que tange a questão do cumprimento da Convenção 169. Porque quando nós estamos falando de que é vinculante, de que é lei, mas a gente está falando também que parece que tem coisa que é, mas não é. Então, a gente precisa ter uma posição cada vez mais definida e concreta dessa presença e dessa ação do que representa a Convenção para os povos indígenas e para as populações tradicionais negras no Brasil. Também aqui eu preciso destacar que o Fórum Ecumênico Brasil tem sido, através do Conselho Nacional de Igrejas, o CONIC, que tem a sede aqui em Brasília, tem sido também um dos que tem lutado, buscado definir essa audiência, que foi uma audiência que tem sido marcada e desmarcada, mas hoje a gente consegue viver essa experiência de estarmos aqui trazendo novamente novos subsídios para a discussão na mesa sobre a questão da Convenção 169. O Fórum Ecumênico tem sido uma presença junto aos movimentos sociais. Nós temos participado dos fóruns sociais internacional, aqui no Brasil e fora. E, recentemente, o ano passado, a gente esteve na Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro, tendo um espaço dentro da Cúpula dos Povos, um espaço de articulação de religiões por direito. Porque direitos tem sido uma ênfase de reflexão para nós no movimento ecumênico brasileiro e latino-americano. E a Igreja, ela precisa estar presente nesse espaço. A Igreja precisa ter a sua voz e manter a sua voz de denúncia nesse espaço. E aí o fórum é composto por organismos ecumênicos, por vários organismos ecumênicos, alguns muito conhecidos nossos e que têm sido parceiros em nossa caminhada, como a SESI, Diaconia, Koinonia, CLAI, CONIC, o PAD, a REJU, a Fundação Luterana de Diaconia, SESEP, SECA, Senacora, CEBI, tantos outros organismos que têm participado, e também as igrejas. No fórum, nós temos a presença da Igreja Anglicana, da Igreja Católica Romana, da IPU, da IPI, da Igreja Luterana. Isto representa ainda a nossa ligação com toda esta luta e esta denúncia. E, especialmente, também temos a colaboração e a participação da cooperação internacional através da Christian Aid, que também expressa apoio a muitos de nós aqui nas nossas lutas de trabalho. Para o Fórum Ecumênico Brasil e FEACT, o compromisso com direitos humanos é uma das prioridades das nossas ações. Em nossa última reunião, agora em agosto passado, ocupamos parte da nossa reflexão, da nossa agenda, refletindo sobre a questão de mudança de paradigma de desenvolvimento. Desenvolvimento mas precisamos ter uma mudança de paradigma deste movimento, deste desenvolvimento. Da onde nós queremos chegar, para onde vamos caminhar. E é exatamente nessas ações concretas da presença ecumênica, da presença de instituições do movimento ecumênico,
que, como Caritas, como SESI, como Diaconia, como Fundação Luterana de Diaconia e como Christian Aid, que temos participado de ações concretas de trabalho e apoio a projetos em territórios tradicionais, em populações indígenas. Aí a gente chega nessa reflexão que estamos fazendo hoje e nosso governo brasileiro, como foi destacado aqui, tem buscado fazer as ações de consulta, de processos, mas uma coisa que a gente precisa denunciar é que os processos, que a ação de consulta não pode ser meramente uma simples referência metodológica de processo. Ela precisa ser realmente de definição, né, e de compreensão de que estas consultas precisam ter uma ação concreta junto a ouvir e a vivenciar a experiência dos povos em sua casa, em seu ambiente, no seu território. E aí, nos últimos tempos, por exemplo, agora, recentemente, no dia 3 de outubro, centenas de lideranças quilombolas cantavam, dançavam e protestaram junto com seus irmãos indígenas em Belém, contra todo o assédio da mineração do Rio do Norte sobre as terras, sobre o ar, sobre os rios da região de Oriximiná. E aí? O governo federal deu a permissão para a abertura de crateras, para prospecção de bauxita, para estradas. E, mais uma vez, se faz a referência que não tem consulta nem de moradores, nem dos descendentes, nem da cultura, de ouvir a cultura da floresta. E aí, esta é a denúncia que nós precisamos manter. E aí a gente, como Fórum Ecumênico, como movimento ecumênico, a gente endossa, a gente apoia, a gente assina junto a Carta Pública da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, enviada recentemente, esta semana, dia 15, ao ministro da Justiça. Porque é certo que não podemos modificar os procedimentos de demarcação das terras indígenas, que isso constitui, de fato, uma afronta aos direitos constituídos, aos direitos originários dos nossos povos, que já está consagrado na Constituição Federal de 1988. Como movimento ecumênico, nós queremos reafirmar o urgente compromisso de cumprimento da Convenção 169, para que possamos ter uma nova realidade, para que a gente possa ter um desenvolvimento que leve em conta o ouvir e escutar os povos em seus territórios. E assim, eu queria dizer que, pessoalmente, eu queria fazer uma referência, permita-me fazer uma referência, que na Igreja Anglicana nós temos definido 6 eixos de missão. E nesses 6 caminhos de missão na nossa igreja, a gente diz que, pelo menos as 3 últimas, a gente aponta que a gente tem que ter uma missão de transformar as estruturas injustas desta sociedade. Que a gente precisa zelar e salvaguardar a integridade da criação. E a gente precisa fortalecer uma cultura de paz. E para isso, e é por isso que a igreja está presente. Porque é como dizia Dom Helder Câmara, a profecia não pode calar. Nós precisamos nos manter na profecia. E esperem isso de nós, da igreja, que estaremos juntos nessa caminhada e nessa palavra de consolidação, de definição, porque nós estamos tratando, quando nós estamos tratando de refletir, de trazer subsídios para esta reflexão, nós estamos tratando de cidadania de direito. Contem com a igreja, contem com o movimento ecumênico para esta partilha. E aqui, senadora, e os demais membros da mesa, nós queremos, como movimento ecumênico, expressar e fortalecer o nosso compromisso que as consultas, que todo o processo que traz dentro, no bojo da convenção, ela não pode ser somente
visto como simples processo metodológico, mas precisa ser, de fato, enfatizado a necessidade de cumprimento integral.